Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e bem-vindos a mais uma edição do Livro da Bolsa. E hoje iremos abordar o tema da periodicidade dos gráficos, que vem logo a seguir ao tema do volume. E aqui em relação a este tema vamos compreender porque é que existem gráficos diários, horários, o que é a periodicidade dos gráficos. Vamos começar por ver o que eu escrevi há uns 15 anos atrás neste livro, que podem encontrar gratuitamente no site livrodabolsa.com. Então é assim. Já vimos que os gráficos de unhas não passam de gráficos de pontos cujos pontos são unidos por unhas, criando assim aquilo a que conhecemos como gráfico de unhas, onde podemos visualizar uma unha contínua com altos e baixos a representar a variação de preços de um ativo financeiro no mercado num determinado espaço de tempo. Que é aquilo que nós já vimos há pouco, que num gráfico, como vocês já viram em vídeos anteriores, tem dois eixos, um deles tem o valor, o outro tem a data e conseguem ver em cada data qual foi o valor que o gráfico atingiu. E existem gráficos de pontos, depois existem gráficos de unhas, que simplesmente unimos os pontos por unhas. Agora, nós nesses gráficos vimos que esses pontos estão separados entre eles com um certo período. Por exemplo, um dia, por exemplo. Mas esse período pode ser diferente, podem ser horas, pode ser outro tipo de períodos. Vamos agora ver o resto. Já vimos também que, por norma, esses pontos representam o último valor a que foi transacionado esse mesmo ativo em cada período de tempo que cada um desses pontos representam, ou seja, que cada ponto num gráfico diário representaria o valor da última transação efetuada nesse mesmo dia, ou seja, o valor de fecho desse dia. Agora, e se quiséssemos ver o movimento de preços durante um determinado dia em períodos horários? Teríamos de ver um gráfico horário, ou seja, um gráfico em cada ponto representaria o valor de fecho de cada hora que fizesse parte desse dia, ou seja, um gráfico com um período de tempo horário. Assim veríamos o movimento de preços durante o dia, de hora a hora, até chegar ao valor de fecho do dia, o valor da última transação desse mesmo dia. Há muitos períodos de tempo que se podem usar para visualizar gráficos, entre os quais mensais, semanais, diários, períodos de 3 ou 4 horas, horários, períodos de 5 minutos, 1 minuto ou ainda menores. Até temos aqui na nota lateral que há vários tipos de periodicidade. Um gráfico pode ter valores que representam dias, semanas, meses, anos ou mesmo horas, minutos, entre outros. É engraçado, tem aqui mais um erro português, representam. Isto foi na altura que escrevi isto assim um bocado à pressa. Agora, podemos definir um período de tempo em que queremos visualizar um determinado movimento de preços dentro de dada altura, de acordo com as hipóteses que o programa ou plataforma que usamos nos permitirem. Desta forma, podemos ver um gráfico anual e escolher um determinado ano em que iremos ver o gráfico mensal do mesmo, ou seja, o gráfico dividido em 12 meses, por exemplo, ou o gráfico semanal, que será cada pedaço de 7 dias representado com ponto, o gráfico diário e mesmo escolhendo um dia entre os vários dias desse gráfico diário, podendo ver os movimentos de preços que ocorreram nele em escalas de tempo ainda menores, como horárias, entre outras. Estas escalas de tempo são muito importantes, pois se para investimentos a longo prazo nos podem ser úteis escalas anuais ou mensais, para investimentos a curto prazo irão ser-nos úteis gráficos numa escala de tempo muito inferior, pois não vamos tomar uma decisão acerca de uma negociação que queremos efetuar agora para fechar daqui a 2 horas com lucro baseados num gráfico diário, pois não nos revelaria o comportamento das últimas horas que nos permitisse ajudar a prever as próximas horas. Usaríamos sim, por exemplo, uma escala temporária que já nos permitiria ver o que aconteceu em termos de oscilação de preços nas últimas horas e o que seria provável acontecer nas seguintes, para vermos se seria boa altura para comprar ou vender com a intenção de assumir mais valias dentro das 2 horas seguintes. E até podemos ver aqui na nota lateral, escolhemos a escala temporal mediante o período de tempo em que pretendemos investir. Se queremos comprar para vender daqui a anos, temos de olhar para um gráfico em escala diária ou mensal e não um gráfico em escala horária. Se queremos comprar algo para vender daqui a 2 horas, é-nos irrelevante ver um gráfico diário ou mensal, deveríamos nesse caso ver um gráfico com períodos de 1 hora ou menos. Assim a escala temporal é associada ao período de tempo em que tencionamos ter a posição aberta. Pronto, isto que eu expliquei é bastante simples, que se vocês querem comprar algo que só vão vender daqui a 10 anos ou isso, vocês têm de, não vão olhar para um gráfico horário que vos representa no ecrã as horas dos últimos 7 ou 8 dias, que não tem lógica, porque isso não ajuda a prever os próximos 10 anos, não é? Porque nos últimos 10 anos pode ter estado a subir e pode haver tendência para subir durante mais 10 anos e nos últimos 7 dias tem estado a cair e vocês vão se basearem em gráficos de horas, vão pensar que vai cair, vão apostar na queda, quando nos próximos 10 anos vai subir. Ou seja, vocês, quando for para apostar para algo a longo prazo, tipo para 5 anos, 10 anos ou mais, vocês têm de usar gráficos anuais ou no mínimo dos mínimos mensais, por exemplo,
para prever os próximos 5 anos, 10 anos, etc. Se quiserem prever a evolução do preço nos próximos 1 ou 2 anos, já poderiam usar gráficos semanais, ok, que eram 52 pontos por ano, e aí já poderiam ver melhor os próximos 1, 2 anos. Se quisessem ver gráficos em termos do próximo mês inteiro, usariam gráficos diários. Se quisessem prever o que é que iria passar nos próximos 2, 3 dias, poderiam usar gráficos horários. Pronto. É assim que vocês devem funcionar. Continuando, porque não tem lógica estarem a ver gráficos horários para apostar em 20 anos, nem ver gráficos anuais para apostar em horários. Da mesma maneira, como eu já falei, o contrário, há bocado, se vocês quiserem fazer dinheiro nas próximas 2 horas, não importa se nos últimos 10 anos estiver a subir e continuar a subir, porque se as últimas horas esteve a cair e é para continuar a cair, então temos de apostar na queda, mesmo que daqui a 10 anos aquilo vá a subir, não é? Continuando. É por isso que no dia a dia nos é útil trabalhar com gráficos nas mais variadas escalas de tempo, onde cada ponto irá representar os mais variados períodos de tempo à nossa escolha para nos permitir efetuarmos as análises mais corretas. É importante associarmos 2 termos em inglês a este conceito. O primeiro é o termo time frame, o termo que é usado para designar o período de tempo de cada ponto no gráfico, e que convém sabermos, pois a maioria dos programas e plataformas deste género tem como língua mãe a língua inglesa. Logo, um gráfico horário em que cada ponto representaria 1 hora será um gráfico com time frames de 1 hora. Um gráfico cuja periodicity será de 1 hora, sendo este termo algo que significa periodicidade em português, muito usado também no dia a dia nos mercados a nível internacional. Engraçado, está aqui outro erro, sendo o termo. Bem, nota, em inglês chamamos a periodicidade de time frame ou periodicity, ok? Pronto. Isto é importante, porque é tal como a maioria das plataformas, antigamente, quando eu escrevi isto em 2005, 2006, havia poucas plataformas em Portugal de trading e lá fora não estavam todas traduzidas, agora já estão, mas mesmo assim é comum plataformas como MetaTrader e outras, e várias plataformas que possam não ter ainda em português, algumas delas, vocês terem de se habituar ao período time frame, ao periodicity, mas temos de ver que mesmo plataformas portuguesas podem usar o time frame, que é um termo usado cá em Portugal, time frame, pronto, time frame de 1 hora. As pessoas não dizem tanto a periodicidade de 1 hora, mas sim mais time frame de 1 hora, por exemplo. Continuando, vamos de seguida visualizar vários gráficos referentes só ao câmbio euro-dólar, desde gráficos mensais até gráficos de 5 minutos, onde iremos visualizar o que se passou desde todos os meses de 2004 até ao que se passou durante todos os dias e horas finais desse mesmo ano, para nos habituarmos a mudar de periodicidade conforme precisamos ou não de analisar com mais detalhe o que se passou dentro de determinado período de tempo. Poderíamos usar gráficos com periodicidade superior, tal como gráficos anuais ou gráficos com períodos de tempo ainda menores do que os 5 minutos, como os de 1 minuto, havendo ainda plataformas que nos deixam visualizar gráficos de tempo com períodos tão pequenos como o de 5 segundos, mas o importante será mesmo termos a noção de como navegar por entre estes diversos períodos de tempo e compreender como é que isso influencia a nossa forma de interpretar os movimentos de preços. Devo aqui alertar para o facto de que gráficos com períodos de tempo de 5 segundos são completamente ridículos e não servem para nada. E servem apenas para vocês verem em tempo real o preço a subir e a descer, mas para a análise não servem para nada. E mesmo gráficos de 5 minutos são ridículos. 15 minutos, é assim, quanto maior o time frame, mais fiável será o gráfico. Claro que dependendo do que vocês querem. Tal como eu falei há bocadinho, um time frame de 1 ano é muito mais fidedigno para os próximos anos. Um time frame de 1 hora é mais fidedigno para 1 semana ou 2, etc. Agora, um time frame de 1 segundo seria o quê? Útil para os próximos 15 a 20 segundos. Não tem lógica. E time frame de 5 minutos seria útil para quê? Para a próxima hora. Quer dizer, mesmo assim, não tem lógica. Porque eu irei explicar isso noutra altura. Mas eu vou dar aqui um pequeno alerta. É que uma das grandes forças dos gráficos com certos períodos de tempo é a quantidade de pessoas que está a olhar para eles. Por isso, eu devo dizer-vos uma coisa. Em primeiro lugar, há 2 coisas que reduzem a força disso. É assim, toda a gente vê gráficos de horas, toda a gente vê gráficos de velas horárias, de periodicidade horária. Mas nem toda a gente deve usar gráficos de 4 horas. Porquê?
Porque apesar de gráficos horários serem iguais em qualquer parte do mundo, imaginemos que estamos a falar de Forex, em que é um mercado em que está aberto a nível mundial, 24 horas por dia, etc. No Forex nós temos de gráficos cujas barras horárias são relativamente iguais em toda a parte do mundo. Eu digo relativamente porque no caso do Forex pode haver algumas discrepâncias pequenas, mas pronto. Mas são iguais em qualquer parte do mundo, porque as horas começam na mesma altura e acabam na mesma altura. Da mesma maneira, os gráficos de 5 minutos, 15 minutos, meia hora, ou são iguais em qualquer parte do mundo, tal como os gráficos horários. Mas por outro lado, há gráficos que não são iguais em qualquer parte do mundo, como os gráficos de 4 horas, por exemplo, que começam em. Imagine que o gráfico começa, tem várias barras, tem 6 horas por dia, 6 barras por dia, que são 6 barras de 4 horas cada a 24 horas. Isso significa que temos uma barra das 0 às 4 horas, outra das 0 às 8, 8 às 12, 12 às 16, 16 às 20 e 20 às 24. Ok? O problema é que em várias partes do mundo, em vários países, o dia começa em horas distintas. Por isso que para nós é uma barra horária que começa entre as 0 e as 4 horas. Na Alemanha não é igual, porque na Alemanha essa barra horária começa no equivalente no nosso país, Portugal, à hora 1 até à hora 5. Noutro país qualquer será da nossa hora 2 até a hora 6. No Brasil será outra hora, ou seja, as barras de 4 horas não são iguais em qualquer parte do mundo, porque o dia começa em horas distintas. Pode haver casos em que no Brasil as barras diárias são diferentes, porque o dia começa numa altura diferente, mas se o Brasil tiver em certas zonas 4 horas atrás da nossa, as barras de 4 horas podem coincidir. Ou seja, apesar da barra diária ser diferente, a barra de 4 horas pode ser equivalente, porque o Brasil está a uma distância de 4 horas de nós, por exemplo, em certos pontos. Nesses pontos, as barras de 4 horas serão exatamente iguais às nossas e aí elas são mais ou menos iguais. Mas, no geral, por exemplo, noutra parte do Brasil pode ser diferente. Ou seja, no geral, as barras de 4 horas são diferentes em toda a parte do mundo, tal como as barras diárias, especialmente no mercado Forex, podem ser diferentes em qualquer parte do mundo, que os dias começam em alturas diferentes e isto pode originar alguma confusão, especialmente em mercados como o Forex, mercados cambiais. Por isso, é muito mais fidedigno vocês usarem barras horárias. Porquê? Porque os gráficos de barras horárias serão iguais em qualquer parte do mundo, porque as barras horárias serão iguais em qualquer parte do mundo, do que usarem barras de 4 horas. Porque barras de 4 horas pode, no vosso país, indicar que aquilo vai cair e que há um padrão de queda, enquanto na Alemanha não existe esse padrão de queda e não acham que vai cair, ou até noutra parte do mundo podem achar que aquilo é um sinal de subida e que vai subir. Estão a perceber? Ou seja, gráficos de 4 horas não são fidedignos. Não são fidedignos em qualquer parte do mundo, especialmente em mercados cambiais de Forex. Se for um mercado, por exemplo, português, ou no mercado brasileiro, e que vocês estão a negociar no vosso próprio país e que as horas não mudam, aí as barras de 4 horas e 1 hora, as barras até podem ter alguma fiabilidade, porque em qualquer parte do Brasil as barras terão as barras de 4 horas iguais, e de 1 hora iguais, e 15 minutos iguais, será tudo igual. Pronto. Mas em mercados mundiais como o Forex, etc., só são fidedignas barras que têm prazos de 1 hora. Porque as de 30 minutos, 15 minutos, quanto menor, menos fidedigno é, porque menos pessoas usam e porque mais voláteis são e menos ajudam à análise técnica. Mas barras 1 hora são perfeitas, ok? Especialmente para day trading. Barras de 1 hora. 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, etc. são pequenas, têm mais volatilidade, são menos usadas, não são tão fidedignas. E qualquer padrão que apareça nos 5 minutos não é muito fidedigno porque tem a força de 5 minutos, não é a força de 1 hora, não é? Não é a força de barras de 1 hora. Quanto maior a barra, mais força tem. E barras horárias são universais em qualquer parte do mundo. A hora começa à mesma altura em qualquer parte do mundo. Por isso, barras horárias são as mais perfeitas em termos de mercados cambiais. Agora, barras diárias são diferentes em qualquer parte do mundo, podem ser menos fidedignas ainda, por exemplo, em mercados cambiais do que as barras diárias. Mas em mercados nacionais, uma barra diária pode ser mais fidedigna em termos de mensais e uma barra anual pode ser mais fidedigna em termos de análise a um século, etc., do que barras horárias, como é óbvio. Por isso, pronto, já está aqui o alerta que um dos fatores é, em diversas partes do mundo, os dias começam em alturas diferentes, por isso as velas de 4 horas são diferentes, as velas de 6 horas são diferentes, se existirem na plataforma, as velas de um dia são diferentes, por isso, nesses sítios, as barras de 1 hora são as mais fidedignas. O outro fator é o número de pessoas que usam.
A maioria das pessoas não usa barras de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. A maioria das pessoas usam barras de 1 hora. Algumas até podem usar barras de 4 horas, mas para mercados nacionais. Internacionais o ideal é 1 hora. Por isso, as barras mais fidedignas que vocês podem ter são barras horárias no mercado nacional a curto prazo, ou diárias, ou depois os outros prazos não são tão usados. Mas as barras mais fidedignas em mercados nacionais são barras horárias e barras diárias, ok? São as mais usadas, só que se forem mercados internacionais como a Forex, devem usar barras horárias, que são universais em qualquer parte, e os padrões serão iguais em qualquer parte do mundo, e não barras diárias, pois as barras serão diferentes em qualquer parte do mundo, ok? Vamos seguir agora em frente. Eu aprofundarei isto noutra altura, noutra parte, mas o importante foi vocês terem uma ideia, quem seja de Forex, aprenderem isto. Vejamos agora os gráficos. Neste exemplo acima podemos ver um gráfico de câmbio euro-dólar referente ao ano de 2005, apanhando um pouco dos anos 2004 e 2006 também. Já agora aproveito para dizer que aquilo que foi há bocado pode parecer um bocadinho complicado, mas vocês depois de acabarem esta lição, voltem a ver esta lição e irão perceber melhor, e depois de verem o curso inteiro, este curso inteiro de vídeos, vocês voltem ao vídeo 1 e repitam todo o curso novamente e vocês irão assimilar ainda melhor toda a matéria, ok? Por isso, o que agora vos parece um bocado complicado, na segunda vez que forem ver toda esta série de vídeos, irão perceber ainda melhor. Agora, como podemos ver, há 12 pequenas linhas no gráfico no período de tempo 2005, que unem os 12 pontos correspondentes ao valor de fecho de cada um dos 12 meses de 2005. Ou seja, como vocês podem ver aqui, isto aqui é um gráfico mensal, e como é um gráfico mensal, cada ponto corresponde a um mês específico de cada ano. E se unirmos isto com uma linha, conseguimos ver aqui a evolução de perto de 1 ano e meio, ou quase 2 anos, e pronto, e isto seria bom para tentarem prever tendências a nível dos próximos anos seguintes, ok? 5 anos, 10 anos, etc. E o valor mensal aqui é mais ou menos universal, porque apesar dos dias começarem a alturas diferentes em várias partes do mundo, isto não salta tanto nos mensais, porque o mês começa na mesma altura em qualquer parte do mundo. Por isso, apesar do gráfico mensal poder ter barras ligeiramente diferentes, são mais ou menos iguais. E se for anuais, ainda mais iguais são em qualquer parte do mundo. Não tenho a certeza se na China ou ano chinês eles levam isso ao Ether e têm gráficos diferentes, mas pronto, vamos já continuar. Há também um separador constituído por uma linha vertical atravessada a dividir os diversos anos presentes no gráfico. Ou seja, vocês podem ver aqui que nós temos uma linha a dizer onde é que acaba e começa cada ano, para nós sabermos melhor, para não termos de estar a olhar para estas letras pequenas, para tentar perceber onde é que começa esse ano, ok? Vou ampliar isto para vocês verem melhor. Assim é mais fácil perceber. Agora, podemos ver assim a variação de preços durante esse ano em períodos mensais. Esta visualização permite-nos ter uma ideia do que aconteceu nesse ano e ter uma ideia do que será provável que aconteça nos próximos meses. É assim, nos próximos meses, sim, mas não é poucos meses. Ou seja, se querem prever o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, é muito melhor usarem gráficos de um dia. Ou mesmo gráficos de um dia para prever o que vai acontecer nos próximos 6 meses, etc. Agora, se for para prever nos próximos 20, 30, 40, 50 meses, aí sim, isto já pode ter algum sentido mais, ok? Eu devia ter sido mais explícito neste livro e não fui, mas não importa. É para isso também que servem esses vídeos, que é também para complementar o que eu possa não ter dito e que agora vou acabar por dizer em vídeo. Assim, esta periodicidade será algo que é útil para quem invista mais a longo prazo e com baixo risco e que tenha por hábito abrir posições que só decida fechar meses depois, sem ter que se preocupar no dia a dia com o mercado, bastando analisar as variações mensais dos preços para a tomada das decisões. Baixo risco porquê? Porque assim, quem investe agora para vender daqui umas horas e compra agora para vender daqui umas horas, isso é mais alto risco, porque há muita volatilidade dentro de um dia. Gráficos que evoluem ao longo de 1 ano, 2 anos, etc., são mais estáveis, ou seja, por isso há menos risco. Quem investe a mais longo prazo tem menos risco. Quem investe a mais curto prazo tem mais risco, normalmente. Acho que vocês já sabem isto, não é? Vamos já conseguir em frente. Até porque isto é um bocadinho lógico, esta parte. Mas é natural que não saibam, ok? Estou só a dizer. No caso de o trader em questão, trader é uma palavra que não sei se já expliquei, que é usada para o investidor. Nós usamos muito em Portugal a palavra trader. No caso de o trader em questão ser alguém que tenha por hábito abrir e fechar posições mais frequentemente, como por exemplo várias vezes por semana, este tipo de gráficos não lhe seria útil, pois não lhe daria qualquer ideia do que poderia passar num pequeno número de dias seguintes à ordem ser executada, mas sim aos meses seguintes. Pois, mesmo que o gráfico em períodos mensais pareça ter tendência para subir e realmente o faça, nos dias seguintes poderá cair bastante e dar prejuízo ao trader, fazendo assim fechar posições. Para um trader que invista a mais curto prazo,
A periodicidade ideal seria algo mais pequeno, tal como períodos diários ou mesmo períodos de 1 hora ou menos para os chamados day traders, que por norma abrem e fecham muitas posições durante o dia com vista à obtenção de lucros. É assim, menos é perigoso. Períodos de 1 hora são fidedignos e são usados por day traders. Agora, um day trader que queira abrir uma posição e vender daqui a 10 minutos e comprar, isso aí já é super alto risco. Os gráficos não são fidedignos, mas isso aí não se pode basear em gráficos e velas de 1 hora, não é? Tem que se basear em barras de, sei lá, 15 minutos, 5 minutos, mas 5 minutos é um bocado, pronto, 5 minutos. 5 minutos já, 1 minuto já é muito arriscado. 5 minutos é o limite mínimo, ok? Nota lateral. Um trader que deseja investir a médio ou a longo prazo deverá analisar gráficos em períodos de tempo maiores, como o diário, e os que desejarem fazer day trading ou investir em poucos dias deverão escolher períodos de tempo inferiores, como o horário. Pronto, esta nota está correta. Pronto, vejamos agora um gráfico com periodicidade semanal a partir de março deste mesmo ano. E aqui podemos ver um gráfico em que cada ponto corresponde a uma semana, e por isso aqui nós temos praticamente quase um ano inteiro, desde março até dezembro, onde cada ponto corresponde a uma semana. E dá para ver melhor o que é que aconteceu durante esse ano em termos de semanas, não é? Agora, o livro diz: aqui, como podemos ver, temos uma noção mais exata do que se passou nestes últimos 10 meses do ano, pois cada ponto corresponde ao valor de fecho de cada semana e assim podemos ver variações semanais dentro de cada mês, dando-nos uma melhor noção do que se passa em períodos de tempo mais pequenos, neste caso semanais, e assim permite-nos prever com maior exatidão o que se poderá passar na semana ou semanas seguintes com gráficos mensais. Mas e se quisermos tentar prever o que se irá passar nos próximos dias de trading? Vejamos agora um gráfico com periodicidade diária. E aqui temos um gráfico em que podemos ver velas de pontos, barras, pontos diários. E notem que eu digo barras por uma razão e velas por uma razão. Nós iremos estar mais tarde as barras OHLC, que já irão ver depois o que é, e as velas japonesas, que essas são muito importantes e iremos aprender depois. Então aqui temos um gráfico com periodicidade diária. Aqui temos um gráfico, desta vez com periodicidade diária, em que cada ponto representa um dia de negociação e referente aos meses de novembro e dezembro. Podem ver aqui que o gráfico começa em 4 de novembro e acaba em 30 de dezembro e ainda vai por janeiro. Aqui cada ponto corresponde a um dia e podemos ver melhor o que se passou dentro destes 2 meses. Estão a ver? Com velas, com barras semanais ou pontos semanais, vocês só iriam ver 8 pontos e não dava para ver grande coisa, não é? Que era o quê? Seria o gráfico aqui em cima ampliado, só neste bocadinho aqui final não dá para ver nada. E assim dá para ver melhor o que é que se passou em 2 meses, estão a ver? Vejam aqui os últimos 2 meses desse ano com gráfico semanal não dá para ver nada. E vejam agora como é que é assim em diário, já dá para ver muito melhor. Ou seja, quanto mais reduzirem o time frame, a periodicidade, tipo de anos para meses, para semanas, para dias, tem de reduzir as velas de anuais para mensais, para semanais, para diárias, para horárias. Ou seja, quanto mais pequeno o gráfico quer analisar, mais pequenos são os períodos, como é óbvio. A periodicidade. Agora, aqui já conseguimos ver o que se passa dentro de cada semana que compõe esses 2 meses. Meses esses que são separados por linhas verticais a traçado e que permitem-nos ver novos movimentos de preços que em gráficos de periodicidade semanal não se veriam. Algo melhor para quem possa querer executar mais do que uma ordem por semana. Ok? Isto já o expliquei em cima. Quem quer executar mais do que uma ordem por semana tem no mínimo saber como é que são no mínimo dos mínimos usar gráficos diários. Mas o ideal será gráficos horários para quem quer investir, para dar mais do que uma ordem por semana, deveria usar gráficos horários se existirem, especialmente em Forex, que é algo neste caso estamos a ver Forex. Porque este manual de bolsa também se aplica ao Forex, não se esqueçam. Aplica-se a tudo o que é investir. Vejamos agora gráficos com periodicidade inferior a um dia, para quem aposta nos mercados a mais curto prazo, como por exemplo o day trading no Forex, que aqui estamos gráficos de euro ou dólar a velas de 4 horas. Reparem, vou-vos relembrar que as velas de 4 horas só são boas em mercados nacionais, onde vocês saibam que todos os investidores vão usar velas de 4 horas iguais. Agora, no mercado Forex, não devem usar velas de 4 horas porque em diferentes partes do mundo o dia começa em diferentes alturas e por isso as velas de 4 horas serão diferentes. Aqui vocês não notam muito isso, vão notar mais nas velas japonesas, mas aqui já podem notar que, por exemplo, se fosse num país que esteja 2 horas à frente da nossa, se calhar não iria ter esta subida aqui, iria se calhar estar um plano alto aqui. Porquê? Porque se calhar este pico deu-se na metade de uma vela de 4 horas de outro país. Ou seja, barras de 4 horas são bons em mercados nacionais, mas em Forex não são bons. Porque as velas de 4 horas não são iguais em toda a parte do mundo. E um dos fundamentos de tudo isto é que quanto mais pessoas se basearem num indicador, como por exemplo, ou até num gráfico, ou num padrão, ou o que quer que seja, mais força ele tem. Por isso, quanto mais pessoas se baseiam em certas velas,
como horárias, etc., mais força elas têm. E, por isso, o que vocês estão a ver aqui com este formato só acontece em países que tenha o vosso. Ou seja, quem tem gráficos com este tipo de periodicidade de 4 horas, estes gráficos só são visíveis em 4 horas em quem esteja na vossa time zone, ou seja, no vosso fuso horário, como por exemplo Lisboa, e talvez, por exemplo, Brasil, se estiverem 4 horas antes, e depois países estejam 4 horas à frente, de forma a que coincida estes pontos. Ou seja, só nesse caso, só nesses poucos países é que há pessoal a usar velas de 4 horas iguais às vossas. Na Alemanha, a 1 hora à frente de Portugal, não serão iguais à de Portugal. Se for um país 2 horas à frente, também não serão iguais. 3 horas à frente, não serão iguais. Se forem 4 horas à frente, volta a coincidir e voltam a ter velas 4 horas iguais. Por isso, ao usarem velas 4 horas, só pelo facto do fuso horário ser diferente, já vão reduzir para aí para um quarto ou menos o número de pessoas que estão a ver o gráfico da mesma maneira como vocês, o que já reduz a força do gráfico. E para não falar que a maioria das pessoas usa velas de 1 hora e não de 4 horas, o que reduz ainda mais. Ou seja, velas de 1 hora não só vos dá, em termos de fuso horário, 4 vezes mais pessoas a investir da mesma maneira como vocês, como vos dá depois não sei quantas vezes mais pessoas a investir como vocês do que 4 horas, porque a maioria das pessoas usa velas de 1 hora. Por isso é provável que, se usarem velas de 1 hora, tenha tipo 10 ou 20 vezes mais força do que as velas de 4 horas. Por isso, se as velas de 1 hora dizem que vai subir e as velas de 4 horas dizem que vai subir, olhem para as velas de 1 hora e ignorem as velas de 4 horas, ok? Porque as velas de 4 horas são vistas por menos pessoas e, além disso, quem vê velas de 4 horas, só um quarto dessas pessoas ou menos é que as vê da mesma maneira como vocês, porque os fusos horários são diferentes e o dia começa em alturas diferentes e por isso as velas começam em alturas diferentes, ok? Por isso, velas de 1 hora são boas, de 4 horas, epá, esqueçam, em Forex. A não ser que usem mercados nacionais, mas mesmo em mercados nacionais, apesar de todos usarem velas de 4 horas da mesma maneira, a maioria usa velas de 1 hora e não de 4 horas. Por isso, olhem para as velas de 1 hora e diárias, ok? Vamos ao ler o livro. No exemplo acima, temos um gráfico do mesmo câmbio, mas desta vez com periodicidade de 4 horas, onde cada ponto representa um período de tempo de 4 horas, sendo necessários 6 pontos para constituir um dia. Epá, eu aqui enganei-me. E podemos ver nele representadas as últimas 2 semanas do ano 2004, havendo uma linha a traçado vertical a dividir cada semana. Já agora aproveito para dizer que me enganei, que aqui está escrito 8 pontos, mas são 6 pontos, ok? Eu não sei onde é que eu fui buscar os 8 pontos, porque se nós temos velas de 4 horas, 6 vezes 4 dá 24, por isso cada dia tem 6 velas de 4 horas. Eu aqui pus 8 por uma razão simples, porque provavelmente eu, em vez de carregar no 6, carreguei no 8 e nem reparei na altura, ficou aqui um erro, que é um dia. Eu estar a anotar estes erros em vídeo também é bom para mim, porque um dia, se for a refazer esta obra, eu vou ver os meus vídeos e ele vai-me dizer onde é que estão os erros, ok? Por isso espero que não chateiem eu estar sempre a dizer os erros que estão aqui. Mas não é 8 pontos, são 6 pontos. Cada dia terá 6 pontos, que serão 6 barras de 4 horas. 6 vezes 4 é 24 horas que o dia tem. Esta é uma periodicidade muito usada, apesar de o gráfico com periodicidade horária ser famoso, o qual iremos ver de seguida. Ou seja, eu devia ter explicado melhor que o gráfico de periodicidade horária é ainda mais usado do que o de 4 horas. Eu devia ter sido mais forte nesta afirmação. Podem ver aqui que está aqui o dia 29, depois o dia 30, depois o dia 1, 2, etc. E vocês podem ver que isto é muito bom para analisar o que é que vai acontecer na próxima semana, por exemplo. Mas deviam reduzir um bocadinho para ver o que é que vai acontecer na próxima semana e para ver o que é que vai acontecer nas próximas horas. Isto é o suficiente. Ou seja, nas próximas horas vocês podem ver que isto talvez possa vir a subir, ou está já aqui a deixar uma resistência, mas eu irei falar isso mais tarde. Mas estão a ver que velas horárias já nos mostram muito melhor o que se passou num dia do que as de 4 horas. Vamos ver as de 4 horas. As 4 horas dizem isto em relação a muitos dias, mas se fosse, por exemplo, do dia 27 e o dia 2, vocês iriam olhar só esta parte aqui. Estão a ver onde está o rato neste momento? Este último quadrante aqui, este é o último bocadinho que mostra isto, não mostra nada de especial. Aqui já vos mostra muito mais, porque cada ponto acima passou a ser 4 pontos abaixo, ok? É uma grande diferença. Isto é muito melhor para vocês. Mas vocês vão reduzir mais isto para ver melhor. Vamos já seguir em frente no livro. Aqui temos possivelmente a periodicidade mais usada pelos day traders, que é a periodicidade horária. O que quer dizer que cada 24 pontos representarão um dia inteiro, sendo aqui os dias separados por linhas a traçado verticais, estando representantes no gráfico os últimos dias do ano de 2004. Ou seja, vemos aqui os últimos dias do ano de 2004, que foi à volta de 2006 que eu quis fazer este livro,
curiosamente, quando estava a trabalhar como administrador de sistemas para a maior ISP nacional em Portugal e nos tempos livres, já ia também escrevendo livro em casa, etc., como entretém, porque eu fazia as coisas muito rápido e ia me entretendo. E pronto, isto porque eu deixei a bolsa em 2001, porque eu quis ter uma vida mais normal, apesar de ter tido sucesso na bolsa. Vocês podem ver isto no playlist que eu tenho, chamada As Reminiscências de um Trader Português. Tem lá muita coisa sobre o meu passado e vocês vão gostar. E também podem aprender por lá, até porque tenho lá a experiência de vida minha em termos de bolsa e acho que vocês vão aprender com isso. E aqui podem ver um gráfico, vejam bem, de dia 30 de dezembro até ao fim do dia 30 de dezembro. Vocês aqui, nós aqui estamos a ver velas de 5 minutos, ok? Isto é muito mal para a análise técnica, ok? Isto é muito mal para a análise técnica. O que eu refiro aqui nisto como sendo o gráfico horário é o que eu tenho em cima, ok? Aqui temos a prioridade mais usada para os traders, que é a periodicidade horária, ok? Que é acima. Acima é que nós temos aqui a periodicidade horária. Ok, vamos seguir. Aqui temos, possivelmente, a periodicidade mais usada pelos day traders, que é a periodicidade horária, o que quer dizer que cada 24 pontos representarão o dia inteiro, sendo aqui os dias separados por linhas entrelaçadas verticais, estando representados no gráfico os últimos dias do ano de 2004. Isto refere-se ao gráfico acima. E reparem que, neste caso, por acaso, está aqui dia 28, dia 29, e depois houve feriado que fechou no dia 30, depois teve fechado, etc. Depois aqui abre no dia 2. E vocês podem ver dia 20, e foi fim de semana, etc. Vejam bem, 27, 28, 29, cada traçado separa um dia. E reparem que eu devia ter sido mais forte nesta afirmação. Eu devia ter dito aqui que, tal como eu vos expliquei há bocado, as velas horárias num país é igual para toda a gente e no mundo inteiro é igual para toda a gente, mas se estiverem no mercado Forex, aí as velas horárias são na mesma iguais para toda a gente, enquanto que as velas de 4 horas já são diferentes para todos os países do mundo, para todos não, para dizer, para vários países do mundo, e por isso as velas horárias são menos fidedignas em Forex, por exemplo, apesar de serem fidedignas nos países, e além disso, tanto nos países como a nível mundial, as velas horárias são muito mais usadas, por isso tem muito mais força, e por isso deve-se usar as velas horárias. E podem ver que cada dia tem 24 pontos, não é? Que, por exemplo, começa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto, tem 24 pontos cada dia. E isto é um gráfico horário. Abaixo nós já não vamos ter um gráfico horário. Eu devia ter sido mais forte nesta afirmação, para explicar, pronto, que o gráfico horário é muito, mas mesmo muito mais forte do que o gráfico 4 horas, etc. E que não é possivelmente, é mesmo a periodicidade mais usada pelos day traders. Eu devia ter sido mais forte aqui e ter dito que era mesmo a mais usada pelos day traders. Mas depois, possivelmente, pode haver muitos. Eu não posso ver o que é que toda a gente faz e pode haver muitos malucos que usem 5 minutos, o que é um bocado ridículo. Mas vocês têm aqui velas de 5 minutos e podem ver que entre o dia 30 e o dia, e fim do dia 30, vocês, ou seja, fim do dia 30, quer dizer, pronto, aqui o dia todo, pronto. Vocês podem ver que isto aqui deve ser uma sexta-feira, por isso acaba às 21 horas no mercado Forex e não às 24. Vocês podem ver que cada pontinho representa 5 minutos. Mas isto não é bom para a análise técnica, mas dá para vocês terem uma ideia do que é que se passou durante o dia. Estão a perceber? Dá para ter uma ideia. Já irei explicar isso mais tarde, noutra altura. Nota lateral. Há que ter em conta algo sobre o início e o fim de cada dia nos mercados, se o mercado for o Forex. Como nos mercados cambiais a negociação está aberta 24 horas por dia, fechando só aos fins de semana, os gráficos terão normalmente como hora de fecho do dia a hora da própria corretora, pelo que as duas corretoras em dois locais do mundo diferentes poderão ter barras ou velas diárias diferentes entre si, e originando assim análises diferentes aos gráficos, sendo nesses casos recomendada antes uma análise a velas horárias, onde já não existirá esse problema. Pronto. Isto explica o que eu já expliquei há bocadinho de diferença de velas horárias em cada... Horárias não. Velas de 4 horas em cada parte do mundo, ou velas de um dia, e velas horárias são mais fidedignas. Continuando. Apesar de existirem vários níveis de periodicidade inferiores a uma hora usados no dia a dia nas representações gráficas, tal como nos períodos de 30 minutos, 15 minutos, 1 minuto e outros, vimos acima apenas um gráfico dentro de periodicidade inferior a uma hora, que é este de 5 minutos, onde cada hora é representada por 12 pontos, 5 minutos cada, podendo nós assim visualizar 12 oscilações de preço por cada hora, o que, como podemos verificar, nos dá uma informação bastante mais completa sobre o que se passou em cada dia, estando aqui os dias parados por linhas atravessadas verticais de acordo com o horário da corretora. Mas não se esqueçam que isto dá uma ideia do que é que se passou durante o dia muito boa, mas não é bom para ser usado em análise técnica. Em análise técnica usem velas de uma hora, ok? Pelo menos. Porque são muito mais usadas por todos, em todos os motivos que eu já expliquei. Continuando o livro.
Quando tivermos a chance de verificar por estes exemplos, podemos navegar através da periodicidade de tempo dos gráficos de cada ativo financeiro, fazendo um zoom in e zoom out, apoiar ou reduzir, sempre que quisermos ver com mais ou menos detalhe o que se passou em cada período temporal ou ter uma vista mais global da tendência. Pronto. Agora vamos continuar aqui para baixo e podemos assim também ver de uma perspectiva global o comportamento de um câmbio, como foi feito acima, em gráficos de períodos mensais ao longo dos anos, escolhendo um determinado período de tempo, tendo sido nesse caso escolhido para o efeito o do fim do ano de 2004 e ampliando esse período de tempo, até vermos a variação de preços de dia para dia, de hora para hora e mesmo de cada 5 minutos, que acabámos por ver quando apoiámos o último dia desse ano. Desta forma, podemos ter sempre a hipótese de tentar prever com mais exatidão quais poderão ser os movimentos de preços futuros, conforme queremos investir a longo prazo, médio prazo, curto prazo ou mesmo day trading, executando várias ordens durante o mesmo dia, onde usaríamos, em princípio, neste caso, períodos de 1 hora. Eu aqui tenho escrito 5 minutos porque tinha no gráfico acima 5 minutos e estava a referir ao gráfico de 5 minutos, que era o gráfico acima, para não criar confusão, mas agora estou a pensar que isto pode causar confusão. Vocês podem ter tendência para usar gráficos de 5 minutos ao verem isto, não usem gráfico de minutos. Os gráficos, se for várias ordens durante o dia, ou seja, tipo várias ordens, tipo 5, 6, 7 ordens por hora, ou 5, 6, 7 ordens em 3 horas, aí vocês devem dar para dois gráficos, gráfico horário e também gráficos de 5 minutos. Aí o gráfico de 5 minutos é muito importante, ok? Mas se vocês quiserem dar 2 ou 3 ordens num dia, mas tendo a olhar para o que é que vai acontecer na vossa semana, podem olhar para gráficos de 1 hora. Por isso, cuidado, gráficos de 5 minutos, ou gráficos de 15 minutos, ou de 30, ou de 1 hora, mas assim, os gráficos de 1 hora são os mais usados, e os de 5 minutos também são muito usados, mas não são tão bons para análise técnica. Pronto, tenham cuidado com isto, ok? Os mais usados são os gráficos horários e os gráficos de 1 hora. Os 5 minutos não são assim tão relevantes, ok? São só para ver o que é que aconteceu. Acabando o livro, quer dizer, este capítulo do livro, já que podemos compreender agora melhor a escala temporal dos gráficos, vamos tentar estudar outros fatores importantes, como os campos dos preços e outras formas de representação gráfica. Pronto, assim dou por concluído este tema e iremos dar no próximo vídeo uma nova lição que será os campos do preço, os price fields, o que é o OHLC, o Open High Low Close, ou seja, a abertura, o máximo, o mínimo e o fecho. Isto é muito importante para vocês depois passarem às futuras lições, que são as barras OHLC, ou as velas japonesas, entre outras coisas. E as velas japonesas são extremamente importantes para quem quer investir, ok? Iremos aprender isso nos próximos vídeos. Vou ver se darei agora um vídeo por semana para dar esta matéria toda da hora em diante. E não sei se vocês estão a ver isto em 2019 e ainda vão ter isto incompleto, ou se já vão ver isto em 2020 e já vão ter aqui 200 ou 300 vídeos só sobre a bolsa a ensinar-vos tudo e mais alguma coisa. Mas com estes vídeos vocês irão aprender tudo. Se vocês olharem para o site do livrodabolsa.com, há lá muitas pessoas a dizer que neste livro aprenderam, ainda por cima de forma gratuita, tem um PDF, não é? A investir e explicando coisas que nos outros livros não explicam, porque há livros que vocês compram por 40, 50 euros, que dá tipo 200 reais ou mais no Brasil, em que não vos explicam bem como criar sequer uma linha de tendência num gráfico. Não explicam, são livros mais complicados. E o meu livro explica até como criar linhas de tendência, explica tudo de maneira mais simplificada possível. E agora, acrescentando a esse livro a minha própria opinião pessoal, à medida que estou a ler o próprio livro, não só a ver possíveis erros que eu possa ter descrita, como também coisas que eu devia ter dito melhor, ou explicar cada ponto passo a passo, ou seja, um livro de 500 páginas não vai ter 500 minutos, vai ter sim, ou seja, não vai ter tipo 10 horas, vai ter sim tipo 20, 30, 40, 50 horas de vídeo para vocês verem. E por isso, não só o meu livro era mais fácil de aprender do que qualquer outro livro pago que vocês arranjem, e ainda por cima é gratuito, como estes vídeos que eu estou a fazer ainda vos vão fazer ser melhores traders do que vendo só o meu próprio livro PDF, e acho que isto já vai dar muita base para saber investir bem. No futuro vou ter centenas de vídeos meus sobre a Bolsa e, neste caso, terminamos mais uma lição que é a periodicidade nos gráficos. Vocês podem ver qual é a diferença de gráficos semanais, anuais, para ver coisas a longo prazo, gráficos semanais, não é? Gráficos diários para ver coisas a mais a médio prazo, tipo 2 meses, 3 meses, gráficos horários para ver coisas nos próximos dias ou semanas, ou seja, depende
da maneira como vocês investem. Se é para vender daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos, se é daqui a um dia, se é daqui a uma hora, pronto, ok? Se tiverem dúvidas, comentem este vídeo e se gostaram do vídeo, façam like ao vídeo, partilhem com os vossos amigos para todos aprenderem a investir como deve ser. E não só por isso, é porque se todas as pessoas souberem investir da mesma maneira, todas as pessoas vão investir na mesma hora, etc. Assim, há mais tendência para as coisas correrem como vocês querem, porque eu vou explicar isso noutra altura que, aliás, já expliquei há bocadinho que quanto muita gente obedece ao mesmo indicador, ele tem mais força. Por isso, toda a gente aprender pelo mesmo livro e toda a gente investir da mesma maneira, por exemplo, se toda a gente investir, quem vai ler o meu livro vai investir mais ou menos como eu, que modéstia à parte, que eu tive muito sucesso nisto, vai investir bem, modéstia à parte. E quanto mais pessoas investirem da mesma maneira, mais tendência há para quando vocês pensarem isto vai inverter, porque o Gonçalo também faz isto assim, muita gente também vai inverter neste ponto e quando inverter, que inverte mesmo e sobe mesmo. Ou seja, há mais tendência para também vocês terem mais força por isso. Se gostaram deste vídeo, partilhem este vídeo com os vossos amigos, façam com que eles aprendam a investir como deve ser e também pelo mesmo manual, para que não chegue a um ponto em que vocês vejam que o padrão diz que aquilo vai cair e alguém que aprendeu mal no outro vídeo vai comprar em vez de vender e estraga um bocadinho a coisa, apesar dessa pessoa perder dinheiro e vocês ganharem na mesma, não é? Por isso, se gostarem disto, partilhem este vídeo, subscrevam o meu canal. Quanto mais subscritores têm, mais material eu coloco de bolsa. Façam like ao vídeo, comentem as dúvidas que vocês têm ou o vosso feedback, se compreenderam, se não compreenderam. Se há qualquer coisa que acham que eu devo fazer um vídeo em separado sobre isso que é para eu fazer, comentem e adeus, até o próximo vídeo. Goodbye.